Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharavaryamburupamංjari preshtakam patita pavana bandhavam yugacharya narayanam vanchakalopatarugyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha namo mahavadanyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gaura tuise namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamang Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Padapadma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupada Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, começando então agora o capítulo 17, que é sobre as divas que estão livres de Maya. Então, a avó de Brajanata, ela então acabou fazendo todos os arranjos necessários para o casamento dele. E naquela noite ela explicou então tudo para ele. Brajanata simplesmente fez a sua refeição em silêncio e não respondeu nada para ela naquele dia. Ele então permaneceu acordado em sua cama durante toda a noite, pensando profundamente sobre os estados da alma pura, né, da alma espiritual pura. Enquanto isso, a sua avó estava muito ocupada tentando encontrar meios de convencê-lo para concordar com o casamento. Logo então, o primo materno de Brajanata, chamado Veni Madhava, chegou. A moça que Brajanata deveria se casar, né, com quem Brajanata deveria se casar, era uma prima, né, por parte de pai do Veni Madhava. Né, e Vijay Vidaratna o enviou para que finalizasse todos os arranjos desse casamento. Então o Veni Madhava perguntou: o que está acontecendo, vovó? Perguntou para ela. Por que você está demorando para finalizar, né, o casamento do nosso irmão, do meu irmão, né? Na Bengala, na Índia, eles chamam primo de irmão, tá? Então a avó respondeu com uma voz um pouco ansiosa. Ela disse: meu filho, você é um menino inteligente. Por favor,
talvez você consiga mudar a mente do seu primo, né, falando com ele. Né? Todos os meus esforços já foram em vão. O, o caráter de Venimadeva era claramente visível através da sua pequena estatura, pescoço curto, pele escura e os seus olhos que piscavam constantemente. Ele gostava de se intrometer em tudo o que estava acontecendo. Ao invés de cuidar da sua própria vida, ele sempre gostava de cuidar da vida dos outros. E mas o seu envolvimento nos problemas alheios nunca se mostrou, claro, algo frutífero, algo útil. Então, após ouvir o que a avó disse, ele pensou um pouquinho e depois respondeu: não há nenhum problema, eu só preciso da sua permissão. Venimadeva pode fazer qualquer coisa. Você me conhece muito bem. Eu posso fazer dinheiro simplesmente contando as ondas. Desde que eu fale com ele agora mesmo, e eu serei bem sucedido. Então, você poderá me oferecer um grande banquete de puris e cachores. Então, a avó disse: olha, o Brajanata ele acabou de comer e foi dormir agora. Então, o primo disse: tudo bem, eu volto na manhã seguinte e coloco tudo em ordem. E assim ele voltou para sua casa. No dia seguinte, ele voltou bem cedo de manhã, trazendo uma lota. Lota é um pote onde se carrega água. E terminou ali mesmo as suas oblações matutinas, os seus rituais matutinos. Quando Brajanata o viu, ele ficou um pouco surpreso e disse: oh, irmão, você vindo aqui tão cedo pela manhã? E Venimadeva respondeu: Dada, que significa irmão mais velho, né? Você tem estudado, né, e ensinado o Nyaya Shastra já de longa data. Né? Você é o filho do Pandita Harinatha Churamani e você já ficou muito famoso no país inteiro. Você é o único membro homem vivo, né, aqui nessa casa. Então, se você não tiver nenhum meio de sobreviver, né, quem você acha que irá tomar conta dessa grande casa e manter tudo? Né? Irmão, eu tenho um pedido, por favor, se case. Ou seja, o casamento iria não só, né, fazer com que o Brajanata evitasse a renúncia, mas ao mesmo tempo também o iria forçar a ter que trabalhar para poder também manter, né, toda aquela vida, a casa, enfim, o padrão de vida que eles tinham. Ele era filho único, ele era o único homem, porque as mulheres, quando se casam, elas vão para a casa do marido, né? Então, não sei se ele tem irmão ou se não tem, mas não importa. O fato é que não ia mudar nada para manter a casa dele. Ele é que seria o herdeiro, ele é que teria que continuar morando e possivelmente cuidar da avó e dos pais, né? Obviamente. Né? Então, é assim que funciona a hierarquia, né? O processo todo. Então, o Brajanata respondeu para ele: olha, irmão, não me traga problemas desnecessários. Né? Hoje em dia, eu aceitei o abrigo dos devotos de Sri Gaura Sundara e eu não tenho nenhum desejo de me envolver com assuntos mundanos. Eu sinto uma paz real na companhia dos Vaishnavas em Mayapur e eu não sinto nenhuma atração por este mundo material. Eu irei talvez aceitar sannyasa ou simplesmente passar a minha vida abrigado nos pés de lótus dos Vaishnavas.
né? Ou seja, como um servo lá dos Vaishnavas em meio a eles. E eu já expressei esse meu desejo para você, eu expressei agora esse meu desejo para você, porque eu sei que você é um meu amigo muito íntimo, né? Mas, por favor, não diga isso para ninguém. O Brajanata já cometeu um erro, né? Contou para o primo fofoqueiro, né? Que adora se meter na vida dos outros e fazer intriga sobre o plano dele. Resultado, o primo com certeza vai contar para alguém. Então o Venimadeva, ele entendeu que na verdade só um grande ato assim de malandragem, né, poderia mudar os sentimentos do Brajanata, né? Então, para criar algum tipo de efeito, ele disse: eu sempre permaneci o seu assistente, né, para qualquer coisa que você tenha feito. Eu costumava carregar os seus livros quando você estudava sânscrito na escola. Eu carregava, enfim. Então, eu irei carregar também a sua danda, né, o seu bastão e o seu pote de água quando você aceitar sannyasa, né? Então, o Venimadeva já disse: não, eu estou contigo, né? Eu vou, eu vou dar todo o apoio para você receber sannyasa, né? Inclusive, eu vou me tornar o seu servo, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur lhe diz: é muito difícil, né, compreender a mente das pessoas é, malévolas, né? Elas têm duas línguas, assim como a cobra. É, para uns ela fala uma coisa, para outros ela fala exatamente o contrário. Então, eles são como bandidos vestidos de santos, carregando, né, levando o nome de Sri Rama na sua boca, mas uma faca debaixo dos braços. Debaixo do braço, né? Então, o Brajanata, por sua vez, era uma pessoa muito simples, né? E reagindo de maneira positiva àquelas palavras doces do Venimadeva, ele disse: irmão, eu sempre te considerei como um amigo muito querido. Veja, a vovó é apenas uma senhora, né, tá velha, e ela não entende esses assuntos mais sérios, né? Ela está muito empolgada para me puxar para dentro desse oceano de assuntos materiais, né, através desse casamento. Mas para mim seria um grande alívio, né, poder mudar a cabeça dela. De alguma maneira poder dissuadi-la. Se você conseguir fazer isso, ficarei eternamente grato e endividado com você. E o Venimadeva respondeu: ninguém jamais teria a audácia de opor, né, o seu desejo enquanto Sharmarama estiver vivo, né? Dada, você verá que você verá do que eu sei, do que eu sou capaz de fazer. Então, apenas deixe-me saber uma coisa. Por que você desenvolveu tanto repúdio por este mundo material? Quem o está aconselhando a cultivar tais sentimentos de renúncia? E o Brajanata então explicou sobre a sua renúncia e disse: existe um Babaji mais velho, né, experiente, chamado Raghunatha Dasa Babaji em Mayapura. Ele é o meu instrutor e eu vou lá todos os dias, ao final da tarde, para me abrigar aos seus pés de lótus, né, encontrando assim um pouco de alívio, né, deste grande fogo que queima dentro do mundo material. E ele tem sido muito misericordioso comigo. Então, dessa maneira, o malvado, né, Venimadeva, agora já começou a pensar. Agora eu entendo qual é a fraqueza deste meu irmão Brajanata. Então, ele deve ser trazido de volta para os trilhos,
né, através de qualquer método, seja pela força, né, ou seja pela enganação, né, pela trapaça. Mas, externamente, qual foi a resposta que ele deu? Ele disse: irmão, não se preocupe, eu estou indo para casa agora, mas eu irei tentar aos poucos mudar a cabeça da nossa avó. Então, Venimadava, ele fingiu ter pego a estrada que leva para sua casa, mas, na verdade, ele acabou desviando, né, o seu caminho e chegou no Srivasa Angana, em Mayapur. Lá ele se sentou na plataforma que havia, né, debaixo da árvore Bakula e começou a admirar a opulência dos Vaishnavas. E ele disse: esses Vaishnavas, na verdade, estão de fato desfrutando, né, deste mundo. Eles têm casas lindas, né, jardins maravilhosos, e tem e esse é um belo palco, né, debaixo dessas árvores aqui nesse pátio. Era um palco, né, que eles se sentavam, uma plataforma elevada sobre a qual eles se sentavam para fazer kirtan, enfim, os encontros ali. Em cada um desses kutiras, dessas cabanas, um Vaishnava se senta cantando Harinama na sua japamala. Eles parecem muito satisfeitos, né, como os grandes touros da religião. As mulheres das vilas vizinhas, elas vêm se banhar no rio Ganges, né, de acordo com o seu desejo, elas trazem frutas, vegetais, água e outros, né, alimentos para servir a esses Vaishnavas. Então Venimadava pensou: os Brahmanas, eles sistematizaram o Karma Kanda para receber essas facilidades, mas ao invés desses grupos de babajis, mas ao invés disso, são esses grupos de babajis que estão desfrutando desse creme da sociedade, né? Em todas as glórias a Kali Yuga, disse o Venimadava. Todos esses discípulos de Kali agora estão vivendo uma vida maravilhosa. O meu nascimento numa alta casta bramínica, agora é completamente inútil. Ninguém nem sequer se importa conosco mais. O que dirá de nos oferecer fruta e água? Esses Vaishnavas, inclusive, condenam os Brahmanas e abusam e insultam, né, eles, chamando-os de caídos e tolos. Meu irmão Brajanata, ele, de fato, se adequa a essa descrição muito bem. Muito embora ele seja muito educado, né, erudito, ele parece que se vendeu para essas pessoas que são maltrapilhas. Eu, Venimadava, irei reformar o Brajanata, bem como esses babajis também. Então, muito bem. O Venimadava sentiu inveja dos Vaishnavas. Por quê? Primeiro que ele disse que os Brahmanas, né, sistematizaram, né, a sociedade de tal maneira que eles fossem tratados como reis, não precisassem fazer absolutamente nada e fossem sustentados, né, pelos demais. E aí, o que está errado, né, o que em si já está errado. Mas o fato é que ele, né, porque era um Brahmana mau caráter, né, achou, porque ele realmente tinha essa intenção, ele queria ser bancado pela sociedade, né, sem que ele merecesse, né? E aí ele diz, na verdade, quem está recebendo todos esses benefícios, né, agora são esses Vaishnavas que não fazem nada, ficam só cantando dentro das suas cabanas e recebendo tudo de bom. Então tem que acabar com isso,
né? E tem que também acabar com essa ideia, tirar essa ideia da cabeça do Brajanata. Então, pensando dessa maneira, o Venimadava entrou em um dos kutiras que, na verdade, acabou sendo o do próprio Raghunatha Dasa Babaji, né? E ele estava sentado numa esteira feita de folhas de banana, né, cantando o seu Harinama. O caráter de uma pessoa sempre está evidente no seu próprio rosto, né? E o Babaji, por ser muito experiente, entendeu rapidamente que ali estava a personificação de Kali, né, Kali Maharaj, que é a personificação de Kali Yuga, e que havia entrado, né, ali na forma daquele jovem Brahmana. Os Vaishnavas consideravam-se mais humildes do que uma folha de grama. Eles ofereciam respeitos até mesmo àqueles que os insultavam. E eles oravam, né? E eles oram para até mesmo o bem-estar dos seus oponentes, mesmo que eles os torturem. Então, dessa maneira, Babaji Maharaj respeitosamente ofereceu assento para Venimadava. Venimadava não possuía nenhuma qualidade Vaishnava. Então, após se sentar, ele ofereceu as suas bênçãos para o Babaji Maharaj, considerando-se superior, né, a todas as etiquetas Vaishnavas. E ele perguntou: Baba, qual o seu nome? Né? O que o traz aqui? Disse o Babaji Maharaj. E o Venimadava disse. Então ele ficou furioso, né, por ter sido chamado de Baba, né, de maneira informal, né, sem nenhum tipo de respeito pelo Babaji Maharaj. E ele respondeu de maneira agressiva. Ele disse: Ô Babaji, você pode se tornar igual a um Brahmana só porque você está usando essa kalpina? Kalpina, para quem não sabe, é a roupa íntima, né, dos Vaishnavas. Né? Os Vaishnavas não usam a tradicional cueca, eles usam um pano, né, que, enfim, tem uma forma de amarrar, que é a roupa íntima dos Vaishnavas. Dos renunciantes, no caso, né? Então, simplesmente me diga, você conhece Brajanatha Nyaya Panchanana, que era o primo dele? E o Babaji, então, entendendo a razão, né, daquela agressividade, ele diz: por favor, perdoe este homem velho, né? Não se ofenda com as minhas palavras. Ele disse: sim, algumas vezes o Brajanatha vem aqui, né, de acordo com o seu próprio desejo. Então Venimadava disse: não pense que ele é uma pessoa simples, né, ou ingênua. Ele vem aqui com outros motivos. Ele tem sido educado, né, à primeira vista, para conquistar a sua confiança. Né? Os Brahmanas de Belpukur são estão extremamente irritados com o seu comportamento. E eles então consultaram uns aos outros e decidiram enviar Brajanatha até você. Você já é um velho, então fique, né, tenha cuidado. Eu irei continuar vindo aqui, né, de tempos em tempos para informá-lo sobre o progresso dessa conspiração contra você. Né? Não diga a ele que eu vim aqui. Do contrário, você irá ficar em maus lençóis. Né? E eu então estou indo, tá? Por agora. Então, ao dizer isso, Venimadava simplesmente se levantou e voltou para sua casa. Mais tarde, naquele dia, enquanto Brajanatha estava sentado na sua varanda, após ter almoçado, Venimadava de repente apareceu, como se tivesse chegado do nada.
se sentou ao lado dele e começou uma conversa. Ele disse: irmão, hoje eu fui até Mayapura para fazer alguns trabalhos, né? E para fazer alguma coisa. E lá eu vi um homem, né, um senhor, né, que poderia ser o Raghunatha Das Babaji. E nós então conversamos sobre coisas, né, em geral, né, e até que a conversa chegou em você. Né? Ah, e as coisas que ele falou sobre você, eu jamais ouvi algo tão repulsivo na minha vida que jamais poderiam ser repetidas por nenhum Brahmana. E ao final ele disse: eu irei derrubá-lo do seu status de Brahmana, né? Alimentando com os restos de pessoas de casta inferior. Então, não é, obviamente, apropriado, né, que uma pessoa erudita como você se associe com esse tipo de gente. Você irá destruir o prestígio, né, o alto prestígio dos Brahmanas, se você continuar fazendo isso. Brajanata ficou surpreso, né, assustado ao ouvir as palavras de Venimadava. E por qualquer razão desconhecida, a sua fé e o respeito pelos Vaishnavas, especialmente pelo Babaji Maharaj, na verdade, apenas dobraram, né? Ou seja, aumentou ainda mais. E ele disse, com uma voz séria: irmão, eu estou ocupado agora. Por favor, vá embora. Eu irei ouvir tudo o que você tem a dizer amanhã e tomarei uma decisão. Venimadava então se foi. Prajanata agora, tornando-se, né, ficou completamente ciente, né, da natureza dúbia de Venimadava, né, da língua dividida dele. Então, porque ele era muito versado nos Nyaya Shastras, né, e ele tinha um total desgosto por pessoas malévolas, ele pensou que Venimadava poderia ajudá-lo no seu caminho de sannyasa, né? E tentaria convencer a sua família de ficar favorável a ele. Né? Mas, após pensar um pouco, né, considerar todos esses eventos, Brajanata concluiu que Venimadava estava agindo de maneira enganosa, porque ele estava, na verdade, tentando era fazer com que ele se casasse. Então, com certeza foi por isso que ele foi para Mayapur, para plantar a semente da discórdia, né, entre eu e os Babajis. E ele então, Brajanata, orou, né, na sua mente: ó Bhagavan, que a minha fé pelos pés de lótus do meu Gurudeva e dos Vaishnavas permaneça firme, que ela nunca possa ser reduzida por nenhum problema, né, que venham dessas pessoas impuras. Assim ele permaneceu absorto nesses pensamentos até o fim da tarde. Então ele partiu para o Srivasangam, chegando lá com grande ansiedade. De volta a Mayapur, após Venimadava ter deixado, Babaji Maharaj pensou: este homem é certamente um Brahma Rakshasa. Então quem é o Brahma Rakshasa? Rakshasa Kalim Ashritya Jayante Brahma Yonishu. Ou seja, abrigando-se em Kali Yuga, Rakshasas nascem nas famílias de Brahmanas. Rakshasas são demônios. Tá? Demônios. Então, esse verso das Escrituras diz que
por conta dos problemas que Kali Yuga tem, né, os demônios eles acabam conseguindo nascer nas famílias brahmanas, né, para poder corromper o Dharma. Né, e o Venimadava era um deles. Tá? E isso é visível. Né? Quem vai para a Índia, tem o mínimo de experiência lá, consegue facilmente perceber, né, essas personalidades demoníacas em famílias brahmanas, né, arrogando, né, todo tipo de status e respeito, quando a conduta deles não tem absolutamente nada a ver com os preceitos bramínicos. Eles fazem todo tipo de trapaças, de atividades criminosas, etc, etc. É um caráter extremamente desviado da conduta de um brahmana, né, que afinal de contas é o exemplo da sociedade, o exemplo de princípios. Né? Muito bem. Essa declaração dos Shastras certamente tem revela a verdade sobre esta pessoa. A sua face claramente revela, né, o seu orgulho por um nascimento de alta casta, o seu falso ego, a sua inveja pelos Vaishnavas, dos Vaishnavas, né, e a sua hipocrisia religiosa. O seu pescoço curto, os seus olhos, né, inquietos, o seu jeito melindroso de falar, na verdade representam o seu estado interior mental, o seu estado mental interior. É possível a gente fazer, agora comentando aqui o que o Babaji Maharaj disse, é possível fazer toda uma análise, tá, da estrutura física de alguém e entender o caráter dela, toda a psique dessa pessoa. Tá? Isso é um estudo científico védico, tá? Védico, né? Análise da estrutura física, formato de rosto, formato de mãos, enfim, de todo o seu corpo. Isso já é uma expressão de quem você é interiormente, do que você traz dentro de você. Tá? Tem o famoso polegar do psicopata, né? Não dá para eu mostrar como que é, mas vocês podem fazer uma pesquisa. Dá para você ver se uma pessoa é um psicopata ou não, olhando o polegar dessa pessoa, por exemplo, tá? E várias outras dicas. Bem como você também consegue, obviamente, ver o contrário, ver as qualidades espirituais também daquela pessoa, baseada nas suas características físicas. Né? Nós sabemos que, por exemplo, os Mahapurushas têm 32 características físicas, né? E assim por diante. Você vai tendo, enfim, você pode fazer toda uma leitura, né, de uma pessoa simplesmente olhando para o corpo dela. Isso não é preconceito, né? Isso é o que ela é de fato. Por quê? Porque o teu corpo sutil, o teu caráter molda o teu corpo físico, tá? Tanto que você tem pessoas que tinham um comportamento negativo, né? Quando elas passam por alguma transformação interna, que elas conseguem se livrar daquela tendência e elas adquirem uma natureza piedosa, automaticamente a expressão dela muda. Né? Isso é visível, não é verdade? Então, tudo está relacionado. Né? Não dá para achar que isso é simplesmente uma história. Né? Muito bem. Então, Babaji continua dizendo, este homem é um asura completo, ou seja, é um demônio completo por natureza. Enquanto Brajanata tem uma natureza extremamente doce. É uma pessoa boa. Né? Ou Krishna, ou Gauranga, por favor, nunca me dê a associação de tal pessoa novamente. Eu preciso alertar ao Brajanata hoje sobre isso.
Então, assim que o Brajanata chegou, né, o Babaji logo o recebeu de maneira afetuosa e disse: "Vem, Baba, vem." Então ele o abraçou. O Brajanata ficou emocionado, a sua voz embargou, lágrimas escorreram de seus olhos e ele caiu aos pés do Babaji Maharaj. Babaji Maharaj então o levantou de maneira afetuosa e disse gentilmente: "Um brahmana de pele escura, né, veio hoje aqui de manhã e ele disse coisas terríveis e se foi. Você por acaso o conhece?" Então o Brajanata disse: "Prabhu, você me disse anteriormente que existem diferentes tipos de almas neste mundo. Algumas são invejosas, né? E tentam encontrar algum tipo de satisfação criando problemas para outras entidades vivas. O meu irmão, Veni Madhava, né, é um dos líderes desta categoria. E eu ficarei muito satisfeito se nós não falarmos mais sobre esse assunto. Ele tem essa natureza de querer criticá-lo e também a mim, né? Não, perdão. Ele tem essa natureza de criticar você para mim e de me criticar para você, né? E criar conflitos, né, entre nós, né? Fazendo assim falsas acusações. Eu espero que você, por favor, não considere nada do que ele diz como sendo verdade. Então Babaji disse: "Ha Krishna, Ha Gauranga." Eu tenho servido os Vaishnavas por muitos e muitos anos, e pela misericórdia deles, eu recebi o poder de perceber a diferença entre um Vaishnava e um não Vaishnava. Você não precisa me dizer mais nada sobre isso. Eu já entendi tudo, disse o Babaji. Então o Brajanata respondeu: "Por favor, esqueça tudo isso e vamos voltar à nossa conversa sobre as divas que estão libertas dos efeitos da prisão de Maya, né? As divas que são Nitya Mukta, eternamente liberadas." Então Babaji disse: "Você irá encontrar essa resposta no 7º verso do Dashamula Tattva." Então nós vamos encerrar por aqui e na próxima aula vamos começar a ler então o verso 7. Tá bom? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo.